Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Bendito seja e enaltecido o nome do Senhor, nosso Deus, por mais uma oportunidade, em mais um dia de vida, de nos sentirmos felizes por sermos o que somos e o que apresentamos ser. Eu estava meditando sobre a palavra, onde ela nos diz que nós somos habitação de Deus, que nós somos a casa, o edifício, morada do Espírito Santo de Deus. Mas existe uma pergunta que precisa ser realmente entendida. Mas o Altíssimo Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aí meditei. Nós não fomos feitos por mãos de homens. Nós somos feitos pelas mãos de Deus. Não é verdade? Imagina. O céu é o trono do Deus Todo-Poderoso. A terra, o estrado dos seus pés. E ele nos pergunta: que casa me edificareis? Diz o Senhor: ou qual é o lugar do meu repouso? Estas perguntas para nós está em Atos capítulo 7, 48 e 49. Vou repetir para você meditar. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 48 e 49. Nós somos templos de Deus. Todos aqueles que querem, desejem, poderão ser templo de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois o de vós mesmos, nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a Deus porque Ele nos fez sua imagem e semelhança para que nós o adorássemos, olhe, preste bem atenção, para que nós o adorássemos em espírito e em verdade, e não a outros deuses. Em espírito não há visão, há um sentimento de presença, há um sentimento da existência em nós, ao nosso lado, dentro de nós, nos acompanhando, nos dirigindo, nos guiando, nos protegendo, tudo que você possa imaginar de melhor para você, para nós que o aceitamos e que permitimos que ele more em nós, temos de proteção e guarda, tudo que você possa imaginar. Os outros que os propagam por aí, pregam por aí, não é verdade. Não é verdade. Todas as religiões no mundo têm um versículo da Bíblia Sagrada. Todas. Até os maiores inimigos de Deus, os muçulmanos atualmente, que nós identificamos como os maiores, eles falam muito em Jesus e em Maria. Nós somos templos, morada do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Por que é que os muçulmanos estão sempre na miséria? É um lugar de fome, de miséria, de tudo que você possa imaginar de ruim.
não prosperam. Você nota, Israel foi inaugurado em 1945, 48, aliás. É a maior potência daquele lugar. De toda a Palestina, a maior potência. Mas nós temos que sabermos que somos morada do Espírito Santo, com convicção, com certeza e com fé. Lembre-se de que você não é de você mesmo. Deus te comprou da perdição do pecado para vivermos para Ele e termos a eternidade com Ele, morando com Ele. Hoje Ele mora em nós, mas nós iremos morar na casa de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. Nós citamos os versículos, capítulos e o livro justamente para você ler, interpretar por você mesmo, porque se o Espírito Santo opera em você, você vai se converter. Não é se convencer, é converter a Cristo. E neste momento, como em estudos anteriores nós explicamos, há duas batalhas. Uma dos anjos, com os diabinhos que nos arrodeiam, e do Espírito Santo com o espírito da morte que está em nós. E vencidas as batalhas, nós nos transformando. A nossa mente perversa, má, denegrida, negra, podre, pecadora, é transformada se houve realmente a conversão. Serão lançados fora os homens que buscam estabelecer seus próprios reinos e buscar as suas próprias glórias. Nós agora humildemente iremos viver para Cristo, porque Cristo vai viver em nós. Que a vossa vida é um vapor que não aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago 4, versículo 14. É preciso nós conhecermos o Deus que nós confessamos, o Deus que nós seguimos, para que não venhamos no final dos tempos cairmos em desgraça. Sim, cairmos em desgraça verdadeiramente, porque nós não saberemos para onde vai, se nós não conhecermos, porque tudo que eu ler, todos os versículos que eu citar, você pode ir na Bíblia Católica que você irá encontrar. Alguns não porque existe alguma coisa errada. E se você analisar friamente, depois que você tiver conhecimento de toda a palavra, você vai ver que tudo que eles fazem é antibíblico, é anticristo. Por isso é preciso você conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Este versículo está sendo muito criticado, porque é um dos temas do nosso presidente. E esta verdade realmente nos liberta do pecado e da morte. Antigamente não havia templo de Deus em seres humanos, porque não havia remissão de pecados, não havia salvação. O homem pagava os seus pecados com outros animais, porque nós também somos animais racionais. E os pecados eram pagos com outros animais, em espécie em particular, cordeiros, imaculados, sem mancha, não é? E então esses cordeiros eram mortos e o seu sangue derramado, até que Deus enviou seu Filho como um cordeiro para ali no Calvário morrer, lançado sobre ele uma lança que o feriu e o matou, como são mortos os carneiros e os animais. Por isso nós somos remidos do Senhor, nós fomos comprados por este preço do sangue, por esse preço da morte de Jesus. Que a vossa vida é um vapor,
E realmente nós poderemos morrer de um momento para o outro. Nós poderemos perecer de um momento para o outro. Né? E então, o que se segue? A Bíblia diz que segue-se o juízo. Uns vão para o paraíso com Cristo e outros vão para o Hades, para serem julgados. Aqueles que forem para o paraíso já foram julgados pelo sangue de Jesus e pela renúncia carnal que teve durante toda a sua existência aqui na terra. Se cremos que somos a habitação de Deus e que o seu Espírito habita dentro de nós, então purifiquemos todo o nosso tabernáculo de toda imundície, para que Deus habite com toda a sua plenitude em nosso coração, em nossos pensamentos, em nossas ações e em nossos caminhos. Tudo tem que estar limpo dentro de nós, porque o que estiver fora é nossa obrigação espiritual ir limpando, tirando toda a sujeira dos nossos caminhos, da nossa frente, porque nós não somos mais imundos, nós somos agora luz de Deus, morada de Deus, edifício, casa do Espírito Santo de Deus. Começamos como uma casa, e a proporção que a vida vai seguindo e a cada amanhecer nos consagrando, esta casa vai se transformando em um grande edifício, até o dia final. Até o dia em que o fôlego não vem mais, não chega mais e nós partimos para a glória. Se continuamos deixando o altar de Deus, que está dentro de nós, derrubado, como sempre, constantemente em pecado derrubamos, não é? Principalmente com os nossos pecados da mentira, do egoísmo, do não perdão, da prostituição, com a destreza, com a murmuração, com a maledicência, com a indiferença, com os pensamentos vãos e maus, cheios de impureza e de escárnio, contaminados com os ídolos. Este é o pior dos nossos dias, são os ídolos. Na televisão é uma coisa linda que eles gastam milhões ali, e tudo vão, levando tantas e quantas gente para um outro lugar que não foi o que Deus preparou para você. É preciso conhecer, é preciso saber, para que não venhamos a perecer. Nós temos que fugir da comunhão com Belial. Belial é Satanás. E ele está nestes lugares para nos contaminar, para nos despertar para aquela carne podre que nós somos. Deus ainda diz ao ímpio: que fazes tu em receitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Está nos Salmos 50, versículos 16 a 19. Isso você vê. Existe no cristianismo, existe, principalmente agora, nesses últimos tempos. Por quê? Porque está se cumprindo as profecias. Estamos chegando perto do tempo do fim. Nós estamos já na era das dores. É o princípio da grande tribulação, que devemos estar preparados para sermos vencedores e não vencidos pelo inimigo de Deus. Portanto, meu amigo, prepara-te para te encontrares com o teu Deus, porque Ele está para chegar. O nosso altar tem que estar limpo. No estudo passado nós falamos que quando nós estamos com o nosso altar, com a nossa casa de Deus limpa, e que caímos, sai um, vem mais 7.
São 7 unidades, não, são 7 legiões de demônios que vai ficar em você. Portanto, devemos ter os nossos cuidados para que não venhamos a cair. O que Deus nos liga, não é? É o coração, é o nosso ser interior, é o nosso firmamento que deve estar em nossos sentimentos, quando somos purificados pelas nossas palavras e cheios do poder do Espírito Santo. Ele nos torna seu tabernáculo e faz, como já foi dito, habitação em nós. É preciso conhecer para não vir a perecer. A palavra de Deus é clara, objetiva, direta, não tem meio termos. Não tem aquele de não está escrito, tem que estar escrito, para que nós saibamos o que somos, o que temos e para onde iremos. Nós falamos dos 2 caminhos, inconstantemente, incansavelmente, porque é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de você, que você conheça os 2 caminhos e escolha a livre. Você é liberto para tudo. Você tem liberdade para decidir o caminho que você quer seguir. Entendeu? Portanto, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, versículos 22 e 23. É preciso você ler, é preciso você conhecer, é preciso você interpretar por si mesmo. E se tiver dúvida, procure a escola dominical. Nas igrejas que eles irão, agora tenha cuidado, nos nossos dias nós temos que ter esse cuidado. Que igreja que eu estou frequentando? É preciso ter cuidado. Nós estamos nos últimos dias. Há demônios revestidos e titulados pastores, líderes, fundando igreja a troco e à direita, à esquerda e à direita. Toda a igreja de Cristo hoje está reduzida com o seu número. Toda a igreja primitiva, toda a igreja conservadora da palavra, da verdade e do caminho está sofrendo, porque demônios estão espalhados por todos os tempos, por todos os lugares, para tentar. Porque a nossa guerra não é uma guerra física, mas uma guerra espiritual. É preciso conhecer para não vir a perecer. Deus sonda as nossas intenções, os nossos pensamentos, e podemos dizer uma coisa com a boca e com o coração dizer que não iremos fazer. Perdoamos com a boca, mas não com o coração. Não iremos fazer. Perdoaremos com a boca e muito mais profundamente com o amor que há em nosso coração. Professamos muita coisa com a boca, mas o coração está longe. O que o cristão não tem, quando professa com a boca, é que o coração está cheio e querendo que você saiba da sua veracidade, da sua realidade e da sua santidade e consagração com Deus. E o Deus nos conhece, Ele sabe de tudo, e Ele nos diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foste frio ou quente, assim porque és mesmo morto, e não és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E o resultado desta reunião é certamente desastroso, quando Deus fala: vomitar-te-ei da minha boca. Quando você ver um cristão dizer que aquela outra doutrina não é cristã, que vai para o inferno,
como aconteceu essa decepção comigo, eu construindo um templo pelo voto que eu fiz a Deus. Eu disse a Deus: Senhor, um infarto que eu tive em 1967, se eu não morrer, Senhor, eu vou construir uma igreja para ti com o meu dinheiro, com o meu salário. E eu ganhava uma miséria. E fui curado. Isso veio se repetir agora este ano, no mês passado. Mas também estou aqui ainda levando essa mensagem santa e pura. E o que é que aconteceu? E os senhores de paletó, gravata, e disse: olha que coisa linda estão construindo aí. Sem dinheiro. Mas eu estava construindo. O pedreiro que estava construindo, estava telhando, ele disse: olha, vai descer um raio, vai destruir tudo isso aí. Porque falta salvação. Porque a nossa igreja é a igreja conservadora, é a igreja fiel à palavra, que não aceita nada que o homem criou, que o homem pôs dentro do culto da igreja. E nós continuamos. Hoje a igreja está quase pronta. Hoje já estamos fazendo salas de aula. Hoje estamos fazendo um salão de recepção e de conferências. Graças a Deus. Quando Deus fala, vomitar-te-ei da minha boca. Nós temos a certeza que não acontecerá conosco. Mesmo morno, mesmo frio quando nos chamam, mesmo da maneira em que queiram nos classificar, nós lutamos pela verdade e a verdade nos libertará. Precisamos parar de andar como representantes artificiais, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos um Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é a do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, Deus nos vestiu e nos deu a proteção e guarda para que nós não caíssemos e os nossos nomes não fossem apagados do livro da vida. Deus está com todos aqueles que creem. Deus está com todos aqueles que lhes são fiéis. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. 2 Coríntios 5, de 1 a 5. Deus não faz acepção de pessoa, preto, branco, amarelo, roxo, seja lá quem você for. Se você hoje é de uma doutrina, de uma religião, de uma seita, Deus está te chamando, está te convidando. Deus não faz acepção. Deus veio para você também. Lembro-me de uma senhora, eu tinha uma barraca e bem perto tinha um Xangô. E aquela senhora amanheceu o dia, quando eu cheguei lá, ela estava para lá e para cá, desesperada. E eu fiquei preocupado. E chamei: senhora, vem cá, o que é que a senhora tem? Ela disse: não, é que eu prometi ao Pai Santo, aí, a uma entidade, uma boneca. E não pude comprar a boneca e ele está me cobrando. Se eu não der essa boneca, ele vai me passar. Eu disse: o que é passar? Vai me matar, eu vou morrer. E ela desesperada. Aí eu disse: eu posso orar? Ela disse: pode, nós oramos. E ela foi embora. Depois disso, nunca mais vi essa senhora. Nunca mais vi. Não sei se ela se converteu, não sei que houve. Sei que ela não voltou, nunca mais. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos para que não sejamos afetados por estes malignos que empairam o nosso mundo nos nossos dias. Mas os cuidados não é só esse. Nós temos que ter muitos cuidados do mundo. É muita coisa, a riqueza, a cobiça, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Está em Marcos 4, 18 e 19. Para que no tempo que vos resta na carne não vivais, mas segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Se você quer riqueza, seja fiel, e Ele te dará se tu fores merecedores.
Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Você anotou? Anote todos os versículos lidos e confira, porque nós não escondemos a Bíblia. Nós fazemos questão que você conheça a Bíblia, para que você realmente se converta com o espírito, com a alma. Deus lhe ama e deu o seu Filho por você, porque pela palavra foi para isso que ele veio mesmo, nos preparou para seu Pai, que está nos céus, e também o penhor do Espírito em cada um de nós. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 5, Deus não faz, como já dissemos, acepção de pessoas. Venha para Jesus. Ele está te esperando. Mas os cuidados do mundo, a sedução, as riquezas, está em você, está em cada um de nós. Quem não quer ser rico? Quem não quer ter poder? Mas buscai primeiramente as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses 3, 1. Em Lucas 21, 34 a 36, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que lhe hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho de Deus. É Deus falando para você, lhe chamando, mas eis, para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Isaías 66, 1 e 2. Em quem vós, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Deus te convida, Deus te chama, Deus te quer salvar. Nós precisamos nos encher da presença de Deus, fazendo com que a sua palavra habite dentro de nós e vivê-la pela fé, cheios do Espírito Santo, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te convida a aceitar seu Filho como o único e suficiente Salvador. E ele ainda nos diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 18. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.